Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao canal Imparável no YouTube e também o Imparável Cast no Spotify. O meu convidado desta semana se considera um aluno mediano e quando fez vestibular optou pelo curso de biomedicina pensando em fazer concursos públicos. Todavia, apesar de ter feito provas de concurso ainda na graduação, ele não obteve êxito e depois de se formar, acabou indo trabalhar em outra área na iniciativa privada. A busca pela estabilidade do serviço público motivou a retomar seu sonho, que era integrar a Polícia Civil do Distrito Federal, PCDF. O edital da PCDF havia sido publicado em 2019, mas por conta da pandemia, as provas só aconteceram em 2021 e muitas emoções ao longo desse caminho. Apesar da insegurança provocada pela suspensão das provas, ele persistiu e começou a estudar para os concursos da PRF e da PF, da Polícia Federal, já que os editais tinham algumas disciplinas semelhantes. Na PF, ele não foi aprovado por apenas 2 pontos. Foi também durante esse período pandêmico que, em 2020, ele acabou sendo demitido. Estudar era possível apenas de forma remota e, neste momento, os recursos disponíveis na plataforma do GRAN e também o programa de mentoria do GRAN Experts fizeram toda a diferença e ele foi aprovado no concurso da PCDF e agora vamos conhecer melhor essa história. Seja bem-vindo, Matheus, é um prazer estar aqui com você hoje. Obrigado, Gabriel. Bom, Matheus, você é filho de servidores públicos, né, e tem um exemplo aí forte dentro de casa. Podemos dizer que o concurso sempre esteve nos seus planos ou você pensou em outras alternativas antes? Isso, eu sou filho de servidores públicos. O meu pai, ele trabalha no TJDF e a minha mãe, ela trabalhou na Caixa, hoje ela já está aposentada. Mas eu também considero que o meu grande exemplo no serviço público foi meu avô paterno. Ele veio lá do interior do Rio Grande do Sul. Ele passou no concurso para professor aqui em Brasília, quando Brasília foi fundada, lá em 1960. E eu vi que ele veio de uma cidade pequena, então tudo que ele construiu, todo o patrimônio que ele construiu, a vida que ele conseguiu dar para minha família, foi tudo graças ao serviço público. Então, além dos meus pais, eu também considero o meu avô um bom exemplo no serviço público. E confesso que quando criança não pensava muito, mas depois que eu fui crescendo, indo para o ensino médio, foi quando eu comecei a pensar no meu futuro e aí sim eu decidi pelo serviço público logo depois, assim. Mas como você disse, fui para a graduação pensando no serviço público, só que ao final da graduação eu acabei indo para a iniciativa privada e fiquei um tempo afastado. Sim. Você era bom aluno na escola, na faculdade? Então, como você disse, eu era um aluno mediano. Eu nunca me considerei um aluno nota 10 e realmente não era. Eu era um aluno disciplinado, digamos assim, mas eu tirava ali 7, às vezes 8, com muito suor eu tirava um 9. Mas eu também tive algumas matérias que eu fiquei ali pertinho de reprovar, tive que fazer a prova final. Mas eu era um aluno mediano. E o fato de ser aluno mediano, isso te assustou de alguma forma na hora de fazer concursos? Um pouco. Quando eu comecei a estudar, eu vi que realmente não dava para você brincar de estudar, digamos assim. Você realmente tinha que parar e focar no estudo em si, né? Porque realmente quando você começa a estudar, quando você está ali naquela situação do estudo, você vê que não basta você sentar de frente no caso ali, se for uma aula presencial, assistir a aula ou na videoaula também, e beleza, próximo tópico e vamos embora, e depois só revisa ali na véspera da prova. Realmente o caminho para o concurso ele é bem diferente nesse sentido. Então eu parei e analisei assim o meu histórico de estudo e falei, bom, vou ter que dar uma adaptada nessa minha metodologia, digamos assim.
E aí você fez várias provas já durante a faculdade, não foi aprovado, e aí com isso terminou a faculdade e imagino que pensou, preciso ganhar algum dinheiro, preciso ter uma renda, preciso pagar minhas contas, e aí procurou emprego, foi isso? Foi. Durante a faculdade, a minha mãe foi quem me botou assim para fazer provas. Só que eu realmente, né, não conseguia dividir bem o meu tempo de estudo, então acabou que eu não fui aprovado em nenhum. No final da faculdade, eu acabei fazendo a prova da Caixa Econômica em 2014, e naquela época eu consegui até ser aprovado, só que aquele concurso era só cadastro reserva. Só que, pelo exemplo da minha mãe e o exemplo de uma tia minha que estudaram lá, ou, perdão, que trabalharam lá, elas sempre falaram assim, não se preocupa não, que concurso de banco chama um monte de gente. Então eu pensei, o concurso é só cadastro reserva, eu tinha ficado ali na posição 1000, e ela falou que já tinha trabalhado com gente na posição 3000 e tal, eu falei, então tô tranquilo, né? Só que aí eu esperei um ano e meio e nada, e aí o concurso não andava, e aí teve suspensão do concurso, aí sim eu pensei, bom, né, tá na hora de eu fazer alguma coisa para eu conseguir pagar minhas contas, para eu conseguir fazer alguma coisa a mais que eu quero sem ter que ficar pedindo dinheiro para minha família. E aí eu fui trabalhar, porque eu fiz um intercâmbio no meio da faculdade, e eu pensei, bom, eu domino um pouco do inglês, né? Então eu acabei dando aula de inglês ali desde 2016 até 2020, que foi o ano da pandemia. Você dava aula numa empresa, de uma escola de inglês, é isso? Isso, tem vários cursinhos aqui em Brasília, né? Vários cursos menores, assim, não cheguei a trabalhar em nenhum curso grande na época, mas eu trabalhei em escolas menores. Cada ano eu ficava em uma, às vezes trabalhei em duas também, e aí eu trabalhei nessas escolas. Fiquei mais tempo na última escola, mas ela também já fechou durante a pandemia. E você seguiu estudando para concurso nesse período ou ficou totalmente de lado? Em 2018, eu voltei a estudar, porque lá em 2014, além da prova da Caixa, eu tinha feito a prova da Polícia Federal também na época. E não fui tão ruim assim, eu considero, né? Eu nunca tinha feito um concurso na área policial. E aí, na época, eu não me considerei tão ruim, mas não fui aprovado. Aí, em 2018, veio de novo a história do concurso da Polícia Federal. Aí eu pensei, bom, já fiz uma vez lá atrás, né? Vou estudar de novo. Aí, comecei a estudar e realmente também não fui aprovado naquela prova. Aí, desde 2018 até 2020, eu fiquei trabalhando e estudando. Mas, assim, de novo, como aconteceu na faculdade, eu já estudava melhor, só que eu percebi que ainda não era o suficiente para eu conseguir a aprovação. E aí você recebeu uma dura notícia aí na pandemia, talvez esperada, que eram cursos presenciais, não sei, mas de uma demissão, né? Num momento tão sensível, perder o emprego, perder a renda. Como é que você sentiu, como é que você reagiu a essa situação? Isso, realmente eu trabalhava presencial, e aí em 2020, ali em março, como tudo fechou, a gente começou a dar aula remota, né, igual a gente está aqui agora. Só que o curso não aguentou muito, e em junho daquele ano eu fui mandado embora. Era uma coisa esperada e não era, né, ao mesmo tempo, assim. Mas quando eu recebi a notícia, foi realmente assim, um choque um pouco atenuado, digamos assim, mas ainda assim um choque. E aí eu pensei, bom, né, ninguém sabe como é que o mundo vai reagir, como é que as coisas vão acontecer daqui para frente. Mas de uma coisa eu sei, quando as coisas voltarem ao normal, né, ao novo normal que fosse, eu não quero essa insegurança para mim de novo. E aí eu peguei os exemplos da minha família e falei assim, bom, claro que no serviço público também teve gente que acabou indo trabalhar remoto, né? Mas muita gente continuou presencial, mas ainda assim todos continuaram. E aí eu pensei, bom, quando as coisas voltarem ao normal, é essa segurança que eu quero para mim. Então, a partir ali de junho de 2020, eu foquei realmente em só estudar e
tentar melhorar a minha técnica de estudo. E aí consegui, até que chegou o ano, né? 2020, na verdade, já tinha um edital da Polícia Civil, que a prova foi suspensa na semana ali que seria a prova, né? O governador fechou tudo na quinta-feira, a prova seria no domingo. Então, eu ainda ganhei um tempo, assim. Eu até brinco que se a prova tivesse sido na data original, eu não teria sido aprovado. Mas com esse tempo que a gente teve de suspensões e todo o lockdown que existiu, eu consegui melhorar ali minhas técnicas de estudo e cheguei a ser aprovado. Você já estava estudando para a PCDF quando recebeu a notícia da demissão ou pegou já o edital no meio do caminho ali? Você tinha se inscrito, né? Porque as inscrições não reabriram, mas estava ativo mesmo, se preparando, ou a demissão acabou sendo um mal que foi para o bem, né? Que você deu tempo que você não teria? Então, eu já estava focado na PCDF. Os boatos que o edital sairia começaram ali em julho de 2019, mais ou menos, a autorização do concurso. E saúde. Eu tive... Aí, desde aquela época, eu já estava estudando. Quando o edital saiu, foi dia 5 de dezembro de 2019, eu comecei a estudar, assim, eu já estava estudando para ele, mas aí fiz a adaptação das matérias, né, que o edital foi realmente bem diferente do de 2013, que tinha sido o último concurso. Então, eu estava estudando, só que naquele momento ainda só existia o edital de escrivão. Em julho de 2020 foi lançado o edital de agente. E aí eu aproveitei, porque o edital de agente ele veio bastante parecido com o edital da Polícia Federal, com matérias como contabilidade, estatística, a parte de TI ali, que é bem, bem fora da carreira policial, assim, num todo, né? Só realmente é muito voltado à Polícia Federal. Então, eu aproveitei a demissão e pensei assim, bom, saíram essas matérias, assim, um pouco assustadoras, digamos assim, no primeiro momento, mas eu vou aproveitar e, assim, eu perdi pessoas na pandemia, mas eu digo que talvez tenha sido uma oportunidade que a vida me deu de me aprofundar naquela matéria e ter o tempo de me dedicar àquilo ali. E aí, quando veio a demissão, eu juntei, assim, esses dois fatores, pensei, bom, tem esse lado ruim que eu fui demitido, mas tem esse lado bom que eu vou ter mais tempo para encarar esse desafio. Então, eu já estava estudando para PCDF, no caso, para escrivão, mas quando eu fui demitido, logo na semana seguinte saiu o edital de agente, e aí eu engatei o estudo também para agente. Você mencionou que mudou suas técnicas, né? Você estava estudando, você estudou um tempo, não passou nenhuma prova, depois retomou em 2018. O que você mudou? Né? E como é que o Granjo participou disso? Isso. Bom, eu estudava só ali por videoaula. Eu era aquele aluno que só internalizava conteúdo e assistia videoaula, e meu foco era pegar ali, tem 15 videoaulas dessa matéria, eu quero acabar as 15, e 200 da outra eu quero acabar as 200, eu fazia isso, eu não me preocupava em mais nada. E aí, em 2020, assim que saiu os editais da Polícia Civil, o GRAN começou a fazer um monte de simulados. Aliás, uma coisa que eu sou muito grato ao GRAN são os simulados que o GRAN faz. E eu comecei a fazer. Fui melhorando as notas ali, né, à medida que eu ia ganhando conteúdo, mas eu vi, chegou um momento que eu meio que estabilizei nas notas e falei, pô, mas por que eu não aumento minhas notas? Por que eu só fico aqui? E aí foi quando, em 2021, na reinvenção, vocês colocaram, como vocês sempre colocam, aqueles descontos para quem já é aluno, e aí eu vi a oportunidade de fazer uma mentoria no Grana Experts. Aí eu pensei, bom, por que não, né? Eu olhei, é uma coisa que eu sempre faço para mim, assim, eu sempre pego histórias de pessoas que já conseguiram chegar lá ou conseguiram obter êxito, e eu tento me espelhar. Não falo fazer igual porque ninguém copia ninguém, mas
Então eu pensei, bom, vou pegar essa mentoria do GRAM para poder ver em que eu posso melhorar, né? Como é que eu vou poder adaptar as minhas técnicas. E aí foi com a mentoria que eu vi que realmente faltava revisão, faltava leitura da lei seca, faltava resolver mais questões, porque eu só fazia isso nos simulados. Eu estudava durante a semana, fazia um simulado no domingo, era a hora que eu fazia as questões, corrigia, falava, pô, errei isso aqui, tá, não vou errar mais, mas também não revisava, também não lia a lei seca. E com a mentoria do GRAM, eu vi que faltava esses passos para o meu estudo. E foi graças à mentoria que eu consegui a aprovação. Como é que foi a sensação quando você viu o seu nome já aí aprovado no Diário Oficial? Olha, é uma sensação diferente, assim, realmente. Eu sou uma pessoa que eu não sou aquela pessoa de extravasar, de sair gritando e ligando para todo mundo, nem nada assim. Mas você sente uma sensação diferente dentro de você, assim, porque o caminho do concurso, realmente, muita gente olha e fala, não, é impossível. E enquanto você está estudando, realmente parece um caminho difícil, parece um caminho muito impossível de chegar, mas quando sai o seu nome no Diário Oficial, você realmente olha e fala, caramba, eu consegui chegar lá, eu não tenho outra palavra, assim, realmente você olha e fala, nossa, eu cheguei lá, e como eu falei, eu sou uma pessoa muito contida, então eu falei para os meus familiares mais próximos na época, e aí a notícia acabou se espalhando, né, como toda boa família, acaba espalhando no grupo, mas eu, por mim mesmo, assim, fiquei muito feliz e só uma sensação interna mesmo que eu senti na hora. Por que esse sonho da Polícia Civil? O que te atraiu na polícia? E especificamente a PCDF? Então, o sonho da polícia vem desde a minha adolescência. Eu estava um dia em casa com a minha mãe e aí passou um seriado, que é um seriado sobre perícia, e eu olhei aquele seriado e falei, nossa, que trabalho interessante, né? E aí eu fui atrás e vi que aqui no Brasil é um cargo público. Falei, pô, quero fazer isso aí da minha vida. E aí, pesquisando, eu vi que muitos estão ligados à polícia, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de Brasília, assim, eu até me considero bem bairrista, mas eu gosto muito de Brasília. Então, a, como a perícia aqui em Brasília está junto da PCDF, esse é o que me motiva até hoje. Eu fui aprovado no concurso de escrivão, sou muito grato. Não consegui aprovação no concurso de agente, mas eu ainda digo que o meu sonho é a perícia da PCDF. Mas aí, com essa aprovação, você já está dentro do ecossistema, digamos assim, né? Participa todo esse processo, né, que é muito importante para a sociedade. Isso, e eu espero que estando lá dentro seja mais fácil, assim, porque, querendo ou não, a gente já, no processo ali do dia a dia, você já lida na prática com algumas matérias que caem na prova. Então, não que eu não precise estudar, mas já vai ser um ponto melhor de partida, não de partida, porque como tem muitas matérias em comum, mas vai ser uma boa ajuda para chegar no cargo de perito, que é o que eu pretendo. Matheus, qual conselho você daria para quem está nesta jornada de concursos, às vezes sofrendo várias reprovações seguidas, como você sofreu, às vezes acabou de perder o emprego, como aconteceu com você, às vezes está com aquela insegurança, né? Será que eu vou conseguir? Parece impossível, não fui bom aluno na escola, como é que eu vou vencer esse gigante aqui, né, chamado CESP, FGV, a OCP, enfim, outras, esses gigantes. Qual é o seu conselho para essa pessoa não desistir, para ela ser imparável? O primeiro passo é continuar, é realmente não parar, mas é realmente ser imparável. Mas você tem que observar o que você está fazendo, que foi o meu caso.
ali em 2020 fazendo simulados, eu vi que eu cheguei num patamar que eu não conseguia sair dali. Então, é você realmente ser humilde de olhar e falar o que eu estou fazendo de errado. Não que você esteja fazendo algo de errado, mas se você não saiu dali, provavelmente você não está se mexendo muito mais do que você poderia. Então, você parar, não parar de estudar, mas você analisar o seu estudo e ser humilde de adaptar ali o que você vê que está precisando. Matheus, parabéns pela trajetória, obrigado aqui pelo seu tempo, obrigado pela confiança no GRAN, em te ajudar de alguma forma nessa trajetória tão bonita. Foi um prazer conversar com você. Obrigado, hein, Gabriel? O prazer foi todo meu. E muito obrigado a você que acompanha aqui o nosso canal há 5 anos, com entrevistas semanais, todas as quintas-feiras, às 19 horas, uma nova história inspiradora, imparável para você. Assine o canal, ative as notificações clicando aí no sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário com o que você achou da entrevista, que nós vamos ler todos. Muito obrigado, até a próxima, tchau.